Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, pessoal. Estou muito feliz de estarmos aqui realizando mais um estudo do Evangelho, nosso primeiro estudo de 2021, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer a todos que assistem, A gente vai se ajudando, um vai ajudando o outro, e agradecer a Deus e a espiritualidade que se dedica a divulgar o Evangelho para todos nós, Nós que estamos aí tão necessitados, nessa época tão difícil de transição planetária. Então, vamos agradecer, pelo apoio que nós temos. O apoio é muito grande. A gente é que não se dá conta às vezes. Aliás, quase sempre, infelizmente. Mas o apoio é muito grande, ele não deixa de existir. Ninguém está sozinho, ninguém, tá? Estamos todos sob supervisão da espiritualidade maior e, claro, do nosso Deus Pai, certo? Então, lembre-se disso, no nosso primeiro evangelho, ninguém está sozinho. Tudo que você faz é acompanhado, seja de bom ou de ruim, tudo é acompanhado, tá certo? É o plantio, gente? Pessoal, e hoje, como estudo do Evangelho, primeiro de 2021, nós vamos falar sobre fé. Quem está com o Evangelho aí, capítulo 19, a fé transporta montanhas, especificamente o item meia dúzia. Fé religiosa, condição da fé inabalável. Primeiro, gente, para a gente falar de fé inabalável, vamos entender o que é fé, sobre o dogma religioso, sobre o ponto de vista religioso, melhor dizendo. A fé, gente, é a crença nos dogmas que cada religião possui, certo? Ou seja, toda religião tem a sua fé, porque tem seus dogmas. E a fé, ela se subdivide em duas categorias. É a fé inabalável, é a fé raciocinada e a fé cega, que acompanhou a humanidade até os dias presentes, acompanha, e está aí cada vez mais se diluindo, porque a tendência é essa, mas a grande maioria da população ainda professa a fé cega. Então vamos começar por aí. O que seria a fé cega? É aquela fé, pessoal, em que o seu praticante, ele despreza a razão. Se a razão bate de frente com o que ele acredita, ele vai automaticamente desconsiderar a razão. Ele não vai raciocinar sobre aquilo que ele pensa, poxa, será que realmente isso aqui é correto? Isso faz sentido? Isso não faz sentido? Aí você pode falar, mas espera aí, as coisas de Deus não precisam fazer sentido. E eu te falo, não é bem por aí. Não é bem por aí. A tendência, gente, a nossa ciência hoje é muito materialista, é verdade. Mas a tendência é que essa ciência ela vai evoluindo e se torne cada vez mais espiritual. Vide, todo o processo que nós estamos vivendo atualmente. O maior exemplo que eu gosto de dar acerca disso são as questões das doenças psicológicas. Que o pessoal, a ciência médica já está vendo que a mente afeta o corpo. Isso há 50 anos atrás, 60, 80, era inadmissível. Era só o corpo, pronto, acabou. Era separado da mente. Hoje não. A gente já sabe que a mente afeta muito o corpo. Já se estuda isso, já se pratica isso. Nós temos aí yoga, já difundido no Brasil, meditação. Dentro dos próprios hospitais nós temos estudos com placebo, São os efeitos psicológicos que são causados pelas mentes das pessoas. Então a tendência, gente, é a ciência se tornar cada vez mais espiritual e agir sobre a matéria de uma forma mais completa. Porque não dá para você fazer uma boa ciência ou praticar uma boa religião separando uma da outra. Não dá. A tendência é que a ciência e a religião se unam. Essa é a tendência. E aí quando você pratica
a fé cega, você vai estar desconsiderando 50% do processo. E quando, a recíproca é verdadeira, quando você é um cientista que você desconsidera totalmente as coisas divinas, você vai estar praticando a ciência de uma forma errada, porque na prática você nunca vai achar as respostas para aquelas questões bastante intrigantes, filosóficas do que você procura. Exemplo, origem da vida. Você pode chegar perto, mas você não vai chegar na origem se você não tiver pautado numa fé. Lógico, é a fé raciocinada, tá? Porque todo efeito provém de uma causa, porém a causa primária é Deus. Então você pode chegar aqui perto, mas se você não considerar Deus, você não chega na causa primária. Então, como cientista, você não vai desvendar piamente todos os mistérios se você não considerar Deus. E como religioso, você também não vai estar logrando 100% de êxito se você também desconsiderar a ciência. Então, eles se casam, tá, gente? Então, a fé cega, ela não considera a ciência. Ela não considera, tá? E a fé raciocinada já é o contrário. É aquela fé em que você analisa, você se questiona, você pesquisa, você estuda e automaticamente essa fé se torna inabalável, porque você vai ter a certeza de que aquilo que você está professando é verdadeiro. E a verdade, gente, ela não se professa só na luz, ela se professa nas trevas e ela se professa na luz. É bem verdade que os seres que ainda estão nas trevas não estão abertos a estas verdades universais e divinas, mas um dia estarão, porque é a lei do universo, é a lei do progresso. Um dia estarão. Mas não é pelo fato desses seres estarem distantes da verdade divina que essa verdade não penetra nas sombras. Ela vai penetrar sim. Ela penetra sim. Basta que a gente esteja aberto para recebê-la. Então a fé raciocinada, pessoal, é aquela fé, já diz Kardec, que encara e enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em todas. Se você for ler a Gênese, que é um dos livros da codificação espírita, se você for ler a Gênese, está lá explicado como que a Terra se formou. Tem lá, gente, a Gênese foi escrita 180 anos atrás, tem lá conceitos que estão sendo revelados pela ciência agora. Agora. Mas vejam bem, estão sendo revelados pela ciência. A gente não está falando de utopia, a gente não está falando de fantasia. Nós estamos falando de verdades que estão sendo reveladas a seu turno. Então esta é a fé raciocinada. É aquela fé que você olha para uma criança que nasce com algum problema, vamos supor, mental, estou dando um exemplo. Você se pergunta por que essa criança nasceu assim, dessa forma, e o Espiritismo te explica por que em outras vidas essa criança fez algo para merecer nascer dessa forma. E precisa de muito amor, muito carinho, muita dedicação dos responsáveis, dos pais, das famílias, para que passe por essa expiação, para que se depure dos seus erros pretéritos. Então essa é a fé raciocinada, essa é a fé inabalável. Estou dando apenas um exemplo dentre vários. A fé raciocinada é aquela que explica que quando Jesus Cristo falou para João Batista, eis aqui Elias, ele estava dizendo que era a reencarnação de Elias. Não adianta a gente fazer devaneio, a gente fazer rodeio para explicar o que está claro. Não adianta. Quando Jesus falou é preciso nascer de novo,
Ele falou num contexto de você nascer na mesma existência, como um ser humano melhor na mesma existência, da água e do Espírito como reencarnação. Quando Jesus falou há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus estava se referindo a outros diversos planetas que contêm vida, de mundos mais felizes do que a Terra e de mundos mais atrasados. E todas essas existências são solidárias. São solidárias. Há 600 anos atrás, a gente imaginava, a humanidade imaginava que só existia vida na Europa, na Ásia e na África, que não existia América, não existia o Novo Mundo. Olha o egocentrismo. Até que vieram as grandes navegações e descobrimos novos mundos. Só 600 anos atrás. Há bem pouco tempo atrás, a gente achava que a Terra era o centro do universo. E aí veio Galileu com sua luneta e passou a observar aí nosso sistema solar e vê que nosso planeta, ele é especial sim para a gente, mas ele não é o único, e tem vários outros planetas com suas luas, com suas particularidades. Até bem pouco tempo atrás, na Idade Média, a gente acreditava que o universo girava em torno da Terra, o geocentrismo. E aí passamos para o heliocentrismo, que era tudo girando em torno do Sol, quando hoje a gente sabe que não é. Que está longe disso. Nosso sistema solar é só mais um dentre bilhões, trilhões. Até bem pouco tempo atrás, a gente achava que a galáxia Via Láctea era a única que existia, quando hoje a gente sabe que existem trilhões de galáxias. Então percebam que nós temos essa tendência egoísta ainda, de acreditar naquela questão fechada, de não se abrir para o novo, até que vem a ciência e prova que aquilo está errado. E aí a nossa fé precisa ser reformulada. Só que a diferença para o Espiritismo é que o Espiritismo adianta o que é que vai acontecer lá na frente. O Espiritismo em 1850 já falava de coisas que a ciência está descobrindo agora. Ou seja, nós não vivemos de passado. Nós não vivemos de passado. O Espiritismo sim explica o passado, mas antecipa o futuro. Está tudo aqui. Se está com dúvida, está tudo aqui. Está tudo no Livro dos Espíritos. São 5 os livros da codificação, fora as obras subsidiárias, né? Então, gente, fé raciocinada. Vamos nos abrir para novos conhecimentos, vamos abrir nosso espírito, porque é necessário. Se não for agora, vai ser em outra encarnação, não tem problema. Mas quanto antes, melhor, não é? É bem verdade que o fato de você acreditar em Deus e fazer o bem já é 70%. Faltam os outros 30% de conhecimentos, né, acerca das verdades universais. O fato de você fazer o bem, independente da religião, já te torna um ser humano fantástico. Já te torna fantástico. Não é que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, não. Mas é o futuro das religiões. Você vai continuar professando sua fé. Não tem problema. Quando você desencarnar, você vai continuar professando sua fé. Tem colônias espirituais católicas, evangélicas, muçulmanas. Não há de se esperar que você desencarna lá em Jerusalém e vai ser espírita, numa colônia espírita. Não, tem a colônia muçulmana, judaica. Gente, é tudo explicado, tá tudo aqui, tá? Deus é nosso Pai, o universo é nossa casa. Então vamos procurar professar a fé raciocinada. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Agora a gente precisa estudar, tá?
Gente, que Deus seja louvado, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam sempre conosco. Um grande abraço. Fiquem com Deus.